E ao divulgar essa conversa que teríamos hoje, muita gente a dizer se está bloqueado, deve ficar, fez algo errado, ou então muita gente a pensar que essa conversa nossa aqui era para arrumar um desbloqueio por baixo do pano, ilícito, e nada tem a ver com isso, né, Samuel? É bom explicar isso também. Vamos ter a oportunidade de falar nisso de forma muito, muito agressiva, talvez, para quem deveria de ouvir e para prevenir que estas situações não aconteçam. Mas depois disto já recebi 2 telefonemas, sim, a perguntar se eu desbloqueava pessoas no Uber. Não tenho esse superpoder. Eu tenho outros. Estou a procurar pôr em prática, esse realmente não tenho. E nem é o objetivo também, né, dessa nossa conversa. Olha, então vamos começar a nossa conversa e como sempre eu pergunto, quando foi o início do senhor com TVDE? Imagino era TVDE já ou ainda não era TVDE? Não era TVDE. Na altura nós fugíamos à polícia e aos taxistas. Como quem diz, evitávamos, não é? Sim. Foi um momento interessante na vida deste início, e eu comecei em julho de 2017, se não me falha a memória. Foi no verão, foi no pico do calor, chamadas atrás de chamadas, era 1 e 2 em espera. E pronto, e tive que me desenrascar e aprendi, cometi muitos erros, ainda hoje cometo erros de presunção, que é estar descontraído demais e a gente erra do mesmo modo, mas foi aí que eu comecei. Comecei como motorista, a convite de um amigo numa empresa que estava sediada em Benfica, e vamos lá, e comecei a trabalhar porque precisava. Pois, isso é importante. E na época que as dinâmicas vezes 3, vezes 4, era sem limite, né? Era. A gente conseguia faturar bem e rentabilizar bem. Ou melhor, se calhar rentabilizava, eu não era parceiro na altura, eu rentabilizava bem o parceiro, não é? O motorista ganhava a porcentagem, era aquilo que mais se usava na altura, era 40%, era o que eu ganhava, mas de qualquer das formas, na proporção da faturação, era um valor interessante. E interessante para mim, porque tinha também uma ocupação social no meu IPSS, e claro, isto dava-me liberdade de ter horário livre, aliás, e o meu parceiro deu-me essa liberdade, claro, foi essa a condição prévia para fazer Uber, na altura. Sim. Era o que havia. Entretanto, depois apareceu o Taxify, alguns nem sabem o que é isso. Não faz mal. E nessa altura que o senhor começou, se calhar então a Uber poderia ser um part-time, funcionava como part-time. Exatamente. Hoje é impossível, mas nessa altura era possível ser um part-time? Também depende da necessidade que cada um tinha de faturar mais ou menos. Mas era possível ter um trabalho. Mas era um part-time. Mas também quem entrava, pelo menos na altura, tinha um compromisso, não é? Para com o parceiro partilhávamos o carro, na maioria das vezes, não é? Com um outro elemento. Portanto, havia um compromisso, cumprir aquele horário, e é assim que funciona. Senão as coisas, se estão demasiado soltas, não funcionam, não é? Exato. Então vamos entrar onde o pessoal aqui todo está na live, está querendo saber quando azedou. O telefone não está para aqui a piscar, mas é melhor eu nem olhar, que é para não me chatear, não é? O pessoal quer saber quando azedou. Não percebi agora. O pessoal quer saber quando começou a dar errado. Quando dá certo, eles não querem muito saber. Exatamente. Quando alguma coisa dá errado, aí quando está tudo certo, está tudo ok. Quando as coisas começam a correr mal, é que depois começam a surgir outras respostas, não é? As contramedidas, não é? Exato. Aqui o senhor me contou em off, aqui eu vejo também uma cronologia que nós fizemos, que o senhor foi acusado de falsificar documentos, correto? Exatamente. A primeira, né? A primeira mensagem que o senhor recebeu. Foi. Isso foi nessa época ou já era TVDE? Ou é depois de 45, 2018? Da lei 45? Foi o ano passado, em dezembro, foi 29 de dezembro do ano passado, estava ao almoço. Sim. E eu, parceiro, recebo um mail, até foi a minha esposa que viu primeiro, a dizer que o seu motorista, Samuel Dias, está a conta bloqueada por ter
feito o upload de documentos falsos. A gente tem tempo até para ler a coisa aqui. Aliás, esta história está integralmente publicada. Aquilo que está aí, qualquer um pode ler e depois a gente partilha os links. Eu colocarei na descrição do vídeo também. Exatamente, não tem qualquer problema. Tudo aquilo de que eu sou acusado. E pronto, e siga, olha, deixa cá ver. Eu tenho aqui uma pasta interessante, que tem por nome Palhaçada, então é fácil encontrar. Reparamos que o seu motorista estafeta Samuel Dias enviou determinados documentos ou informações que não podem ser verificados como autênticos. Uma vez que tal é uma violação do acordo dos serviços, dos nossos termos e condições e das nossas orientações da comunidade, gostaria de informá-lo que a conta do seu motorista estafeta também foi desativada. Pronto, isto eu percebi logo que era uma situação grave. Não é? Percebi logo. Isto foi dia 29 de dezembro do ano passado. Portanto, numa época até boa para conduzir, TVDE, não é? Sim. Numa altura boa. Pronto, depois, entretanto, no desenrolar, a Uber comete aqui determinadas falhas próprias. Quer dizer, as regras que a Uber colocou para os motoristas, não fui eu que as criei, foram eles que as criaram. Sim. E aí haveremos falar sobre isso. Pois. E dentro desse... Porque é difícil falar, falsificar documento é tão abrangente, pode ser tanta coisa. Pois, e repara nisto. Pronto, naturalmente, e quis logo saber quais os documentos, não é? Que foram falsificados. Então, eu não mexia na plataforma de parceiro, nem como motorista, nem como parceiro, há 6 meses. Portanto, a minha carta, o meu cartão de cidadão, como é que foi? Não, o meu verbamento TVDE tinha caducado em maio de 2023. O que é que caducou em maio de 2023? Foi cartão de cidadão, assim é que foi. Que eu tive que renovar. Portanto, eu faço anos a 23 de maio, foi por essa altura que eu carreguei um novo cartão de cidadão. Para além do registro criminal, eu não precisei mais mexer na plataforma. Portanto, eu entre maio e dezembro só fiz o upload do certificado criminal. E toda a gente sabe que um certificado criminal tem um código que é público, ninguém pode violar aquilo. Exato. E seria a minha próxima pergunta, seria, perto dessa acusação, quais seriam os documentos que o senhor tinha feito o upload? Eu estou à procura de saber até hoje, não é? E gostaria de saber, eu continuo chateado com a Uber, por estar chateado é que eu estou aqui. Sim. Não é? Senão não estava aqui. Estava ligado em Uber a trabalhar. Não é? Pois é. E logo depois de ser acusado de falsificar documentos, também foi acusado de efetuar viagens fraudulentas. Né? Isso. Eu questionei a Uber porque é que a razão de isto ser, e então a resposta é interessante. Após análise, verificámos que fez várias viagens fraudulentas e, por isso, os seus rendimentos, essa não é a linguagem deles, não é? Ficam suspensos também. A seguir eu pergunto que a acusação não foi viagens fraudulentas, foi documentos falsos. Então, repuseram o pagamento, que também não era muito, que era 50 e tal euros, e mantiveram a acusação. Portanto, eu estou acusado pelo Uber de ter feito duas coisas. Uma acusação, ser portador de documentos falsos e ter realizado viagens fraudulentas. E o senhor chegou a pesquisar o que são viagens fraudulentas para entender de que era acusado? Eu não sabia o que são viagens fraudulentas. A gente aceita os termos e condições, mas quem está em boa fé vai querer saber o que é. Deixa cá ver que fraude é que eu posso cometer à Uber para eu ganhar mais dinheiro. Lá fui ver o que eram viagens fraudulentas. Mas aquilo que eu suspeito é que aquilo que a Uber andaria mais em cima naquela ocasião é dos motoristas que ligam à aplicação de passageiro para provocar dinâmicas.
Mas isso é difícil provar que é fraudulenta, porque o senhor pode chamar um carro a qualquer momento também. Só de estar ligado não significa... Correto. Pronto, mas isto é apenas uma suspeita, porque era uma época de grande movimento, e daí a extensiva análise, é que foi uma análise rigorosa, certamente, porque um motorista 4.99 não ter uma queixa de um passageiro sequer recente, não é? Até podia haver uma acusação falsa, que existe, é um facto. Sim. Que existem acusações falsas contra motoristas. O que é grave também, a Uber dar ouvidos a essa gente. Agora, não houve da minha parte viagens fraudulentas, em consciência posso dizê-lo, porque é que eu iria dar-me ao trabalho de quê? Deixar o cliente mais longe? Deixar o cliente no sítio errado? O que é uma viagem fraudulenta? Olha, está lá escrito. Mas lá nessa página também está escrito outra coisa interessante. O senhor quer dizer ou vamos chegar lá? Quer dizer que eu vou já dizer, é que o que está escrito lá é que como é que é dizer, ou como é que diz lá, quem infringir as regras da Uber receberá um aviso, 2 e ao terceiro é bloqueado. Ora, eu não recebi nada disso. Está lá e o texto está reproduzido aí na minha escrita também, para toda a gente ver. Portanto, era aí que eu me referia, que a Uber faz as próprias regras que não cumpre. Pois é. E isso é mesmo complicado porque a sensação que nos fica é que pode chegar um e-mail a qualquer momento. O que está lá é assim: se detectarmos atividade fraudulenta na sua conta, iremos notificá-lo e explicar-lhe a atividade em questão. Repara nisto. O envolvimento em atividades fraudulentas, mesmo que só ocorra uma vez, poderá resultar na desativação permanente da aplicação. Normalmente, irá receber até 2 avisos antes que isto aconteça. No entanto, depende da gravidade da situação. O motivo da desativação será sempre apresentado no aviso. A mim não foi feito nada disto. Se não concordar com a desativação, contacte-nos através da aplicação para que possamos analisar o seu caso. Se for detectado um motivo válido após a análise, a conta será desativada de forma permanente e não será concedida nenhuma outra oportunidade de recurso. Continuamos a rever os nossos processos para garantir que somos justos, isto é maravilhoso, em todas as partes. Por isso, estas orientações podem sofrer alterações periodicamente. Pronto, recebi 2 avisos? Não. Foi analisado o meu caso? Não. Quais são os documentos falsos? Não sei. Quais são as viagens fraudulentas? Não sei. Pois é. Porque a Uber é uma organização muito grande, não é uma coisa pequena. E geralmente eles têm processos a seguir. E é estranho perceber algo assim tão radical de uma empresa tão grande. Geralmente tem processos a seguir, como o senhor leu aí, e que não lhe foi dado o direito, né? De recorrer, por exemplo. É exato, é porque depois de tantas insistências, porque ainda só estamos na terceira parte, sei lá, daqui do meu extenso relatório, que quem o quiser ler, continuamos na mesma. Continuamos na mesma. E eu fiz mais uma tentativa recentemente, fiquei tão chateado que fui para o Facebook e depois fui para grupos e isto não vai ficar assim. Então elaborei toda esta série, que isto dava uma história para a Netflix. Onde é que está a câmara? Está ali, né? Exatamente. Isto dava uma história boa na Netflix, então esta é a primeira temporada. Pois estamos a conhecer a primeira temporada e vamos ver se a segunda é na rua ou se é. Já estamos na segunda, quer dizer, a primeira está escrita. A segunda temporada é denunciar este comportamento inaceitável da Uber, que anda a fazer isto, que fez isto a mim e continua a fazer a muitos motoristas. Pois é. O senhor teve direito a alguma análise assim deles, uma resposta, ou tudo que o senhor tentou até hoje veio só as respostas são respostas tolas. Lamentamos muito que isto, como é que eles costumam dizer, que isto seja uma frustração para si. Quer dizer, isto não é uma frustração para mim, isto é um divertimento, não é? E então
pronto, lamentamos que estes casos sejam frustrantes. Você fez documento de carregamento de documentos falsos, a sua conta está bloqueada, pronto. Aliás, já tive também uma audição online e disseram que o caso foi escalado, até hoje. Então está só a subir. Está a subir. Ainda não teve chance de descer, então. Pois é. E esse pagamento que ficou preso, por mais que seja, isso veio. Por mais que seja pouco, depois veio? Veio o pagamento, mas não veio o pedido de desculpas de ter havido um erro na análise. Então, teoricamente, eles lhe pagaram por viagens fraudulentas. Exatamente. O senhor recebeu por isso? Essa foi uma boa.